Vocês podem olhar na sua Bíblia, por gentileza. Anote, se possível, porque é uma palavra que vocês também podem levar para vidas no evangelismo, quando você estiver evangelizando alguém. Então é Gênesis 3, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Amém, queridas? Vendo que a árvore era formosa, e vendo o fruto que era bom para comer, ela pecou. Mesmo desobedecendo a Deus, mesmo que o Senhor falou, não faça, ela o fez, porque a árvore era bonita e o fruto era bom aos seus olhos para comer. Aqui a gente vai ver a natureza do homem natural, sem olhos espirituais. Aqui ela olhou com o olho carnal. E muitas vezes nós também olhamos com os olhos carnais. A gente não se preocupa com o que Deus vai pensar. E aquilo que para os teus olhos é bom, vai trair a queda na tua vida. Como aconteceu a queda ali, e o pecado entrou. E a gente vai dizer que nós não somos diferentes de Eva. Nós não podemos culpar, porque nós todas também já pecamos. E o Senhor, como perdoou ela, abençoou ela, o Senhor também nos perdoa e nos abençoa. Mas Ele tem uma palavra: confissão. Aquele que não confessa não é digno. Precisamos entender isso. Deus nos perdoa, mas nós precisamos confessar. E essa aula de hoje, queridas, é sobre eu e você. Eu e você. Você já se deparou? Eu vou deixar isso aqui para depois as meninas entregar. Hoje, o Senhor me deu uma plena paz. E, para mim, excede todo o entendimento. Desde manhã Ele me deu uma paz, que até para falar é vontade de chorar. É a graça, não olha para mim, não é meu mérito, mas é daquele que habita aqui, nessa carne, falha e fraca, mas que também confessa. Eu também confesso. E aonde eu encontro refúgio, porque o Senhor é bom para conosco. Você já se perguntou: para que, irmã, que eu fui criada? Será que um dia você estava passando por algo bem terrível? Você falou: Deus, por que eu fui gerada? Por que eu fui criada? Qual é o meu propósito nessa terra? Será que é só para sofrer? Acontece comigo que eu faço isso, parece que está indo tudo bem, e daqui a pouquinho eu pereço. Para que eu estou aqui, Senhor? Que propósito eu tenho numa vida dessa, cheia de problemas? Quem sabe você se perguntou isso para Deus? Porque eu já me perguntei para Deus muitas vezes. Mas muitas vezes nós não sabemos a direção. E se sentimos tão pequenininha para fazer a obra do Senhor, nós se sentimos nada. Nós se sentimos: o que eu faço? Eu vou para a igreja, eu sento e eu me alimento, sendo que eu não levo alimento para ninguém. Quem eu sou, Senhor? Miserável ou que sou? Que venho para a igreja e me assento aqui. Eu bato meu cartão lá na porta. Eu me
sento aqui, mas os meus olhos continuam natural. Porque se eu ver uma menina entrando de short, uma mini blusa, eu vou murmurar dela. Porque os meus olhos são naturais. Os meus olhos não são espirituais. E é isso, irmãs, que nós precisamos mudar para poder evangelizar. Enquanto nós tivermos esses olhos naturais, você não consegue ver além daquela menina pregadora aqui na frente de vocês, trazendo um livro. Você imagina entrando há 22 anos naquela porta? De calça, estragadinha, pintadinha, desajeitadinha aos olhos natural do povo assembleano? Mas os olhos do Senhor é espiritual, e sempre foi. E é Ele que te honra, e é Ele que honra todas as pessoas. Estou aqui, pela graça. Então, hoje, eu vim aqui em nome de Jesus, abrindo a minha boca e Ele me dando as palavras para vocês. Não sou eu, mas o Espírito Santo quer falar com você nessa noite, que você não está sozinha. Eva não ficou sozinha, escondida, com roupa feita de folhas. O Senhor chamou, sacrificou um bichinho que não tinha nada a ver com o que ela fez, mostrando a ela, por causa do teu pecado, alguém tem que sofrer e morrer. Ele matou ali aquele bichinho que não tinha nada a ver com o pecado deles e fez ali uma roupa para eles, porque eles se viram nus e eles foram perdoados. E para nós não é diferente. Jesus morreu também pelo pecado que não era dele, para dar salvação para mim e para você nessa noite. O sangue daquele bichinho para fazer a roupinha para Daniel, o Senhor deu todo o seu sangue para nos dar as vestes brancas, queridas. E muitas vezes não sabemos aproveitar. A autora aqui, Maiara, vai compartilhar um livro para vocês acompanhar, que está no livro. E ela se sentiu tudo isso. Ela se sentia inferior às outras irmãs. Ela se sentia incapaz, ela não sabia falar a palavra de Deus. Ela queria falar de Deus, mas ela não tinha resposta. E em meio a toda a turbulência, o medo modificou a singularidade dela. O medo mudou ela, porque ela era plano de Deus. Eu quero perguntar nessa noite, quem sabe o que é singularidade? Quem não sabe, levanta a mão. Única, mas eu não sou única, tem um monte igual eu, não? Você é única para Deus, você é única para Jesus, você é única na sua digital. Pode ter uma gêmeas idêntica a mim, mas quando nós vamos fazer um documento de identidade, a digital é diferente. Quando nós subimos no céu, a nossa identidade é diferente. Por isso que cada um vai dar conta de si. E ela ali viu o quê? Quando ela começou a ler a Bíblia em Gênesis, ela começou a entender que não era só ela que tinha medo, e que não só ela, a singularidade dela que estava danificada, mas a de Eva também. A Eva era feliz e depois já não era mais. Ela se sentia culpada. E nessa noite eu creio que tem muitas pessoas aqui feridas. Muitas. Precisando muito de Deus, mais do que nunca, de ajuda que só do alto virá. O mundo quer nos condenar, o mundo quer nos roubar, o mundo quer tirar nossa identidade de Cristo. Satanás luta dia e noite para tentar tirar nossa alegria. E que maravilhoso saber que o plano da redenção veio por meio de uma mulher. Uma mulher veio o pecado, mas também por uma mulher veio a redenção, Jesus Cristo. Por Maria
nós todos tivemos direito a nos purificar em Cristo Jesus. Uma palavra boa, um abraço, e a gente continua secadas. Ou são alguém da família e elas já pensam, vai sobrar para mim, e aí elas não denunciam. Porque se eu contar, a minha mãe ou a minha tia vai dizer que eu sou safada. O que eu quero dizer? Isso é um livro sobre singularidade que eu estou contando para vocês, que é o mesmo desse livro aqui. E muitas são amonestadas. Que isso, irmã? Meninas que sentam no colo do tio, e o tio mexe ali, e o tio mexe aqui, e não tem criança aqui, mas já teve criança que são adultos que estão sentadas aqui. Vocês já foram mocinhas, vocês já foram crianças, e a singularidade de algumas aqui foi danificada. E vocês cresceram, mas a ferida ainda é aberta. Eu não vou dizer que é só nos Estados Unidos, eu quero dizer que é no planeta Terra inteiro, em todos os lugares. Meninas, mulheres são espancadas, abusadas, e aonde o senso da singularidade que Deus deu para elas ser, não são mais. Por causa desse abuso, o que ela era para ser feliz e alegre, ela se trancou, ela se fechou. Ela não consegue permanecer em casamentos. Não consegue. Porque sempre lembra do homem que é abusivo. E a feminilidade da mulher, muitas vezes, é ferida nesse momento. Que para elas, todos os homens vão ser igual. São tudo bruto, são tudo grosso. E muitas dessas meninas não conseguem nem gostar mais de homem. E a elas preferem gostar de mulheres. Porque um dia, alguém mexeu nela. E ela não suporta mais ver o homem. É muito sério. Hoje nós somos mães e nós somos vó. E tem muita coisa que nós podemos ser ajudadas, como não fomos ajudadas. Todo mundo tem o desejo de ser feliz, mas muitas famílias estão com a vida desajustada de famílias, negligências de mãe e pai. Mães que têm que trabalhar e deixam na tia, mas a tia tem filhinho, mocinho, negligência. O pai vai trabalhar, deixa a filha ou o filho em qualquer lugar que ele possa ir para trabalhar. Escute, irmãs, que eu quero falar para vocês que como que nós vamos fazer evangelizar, se nem nós somos evangelizados? Como que eu posso levar a palavra do Senhor para alguém que está ferida, se eu sou ferida? Precisamos primeiro ficar limpas, restauradas. Feridas só com cicatrizes, mas que não dói, que não sangram, porque um dia descobriu que Jesus é o restaurador de todas as coisas. Que Jesus ele veio para restaurar tudo, e até o teu senso de singularidade que foi mexida, que foi roubada, que foi lapidada. E a vergonha te esconde por trás de um sorriso, mas por dentro tu está dizendo, eu sou irmã, essa é a pessoa. Eu quero dizer que para muitas mulheres que não estão onde nós estamos hoje, para elas foi uma perda, quase dizer assim, perdeu, porque elas ainda não ouviram a palavra do Senhor, como nós estamos falando nessa noite. Tem muitas. É quase um
quadro de dor na vida delas. Eu conversei um dia com uma menina lá no hospital e ela estava com o pulso todo cortado, todo. E eu lembro que a minha sogra era viva e eu tinha pênis que estava quase estourando. Talvez quando me dava crise da pênis, mas não sabia que era pênis. E eu cheguei em São Paulo com uma dor. E a minha sogra foi comigo no hospital. E quando eu cheguei lá, eu estava descalço. Era tanta dor que eu não botei nem o chinelo para ir naquele hospital no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, irmãos, aquela menina toda cortada na maca, toda, Priscila, toda, nós temos filhos. O braço dela era tudo cortado e era uma cicatriz, tipo, que já cicatrizou e ela se cortou de novo. E quando eu comecei a evangelizar aquela moça e eu com dor, a minha dor sumiu na hora. Eu não precisei nem passar pelo médico. E eu abracei ela e ela estava sozinha naquela maca. Ela disse que a mãe dela não queria ela. Eu evangelizei ela faz muitos anos. A minha dor sumiu na hora. Deus me levou descalço, irmãos, no regional para evangelizar alguém. Eu quero dizer que quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele quer te usar e dar um jeito. Quando tu se coloca, quando tu não se envergonha, quando tu vê alguém que está sofrendo com dor, tu vai naquela pessoa, não importa se ela é cristã ou não é. Jesus não veio para os sãos espirituais, para os doentes que não têm. E ainda a gente vai, quero então evangelizar, mas tu não evangeliza nem dentro do teu lar, nem para os teus filhos. Filho, vem cá, senta aqui, para de ouvir essa música, filha. Essa música vai te levar para o lado errado, com amor, sem bagaceira. Nós não evangelizamos parente, nós temos medo. Ai, eu não tenho medo, irmãos, porque não é eu, não é minha boca, não é minha palavra. Eu só abro, é o Senhor que me dá, porque eu estudo. Porque se você não estudar, não tem como o Espírito Santo fazer para eu lembrar do que tu não estudou. Você tem que querer saber. Se tu quer saber o que Deus quer, só tu lê a palavra, está tudo ali. Aí eu queria que alguém me revelasse, está tudo aqui. Não espere em homens, o que tu tem em Deus e no Espírito Santo. Senhor, porque ela precisa de Ti também, Senhor. Eu quero agora, nessa noite, que o Senhor traga nova identidade para a vida dessas mulheres guerreiras que não conseguiram, mas hoje, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, serão limpas,